Seja bem-vindo a mais uma aula de Direito Constitucional com exercícios. São exercícios comentados da matéria, mais precisamente hoje nós iremos trabalhar com o artigo 6º. Artigo 6º até o artigo 11, questões relacionadas ao direito constitucional, direitos sociais. Então nós vamos fazer a leitura, uma prova que foi cobrada em 2016 da Fundação Getúlio Vargas. Acompanhe comigo. Com a promulgação da Constituição de Weimar em 1919, ocorreram transformações paradigmáticas no regime jurídico de proteção dos direitos fundamentais, o que alterou a concepção negativa. Nós tínhamos uma concepção negativa do papel do Estado, que apenas consagrava a liberdades individuais e a igualdade formal perante a lei. Com o advento da referida ordem constitucional, o Estado deve agir positivamente para garantir as condições materiais de vida digna para todos e para a proteção dos hipossuficientes. Este texto descreve o ambiente em que o direito constitucional positivo estabeleceu os direitos individuais negativos de primeira geração, ou seja, primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão ou quarta dimensão, que também são denominados de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Bom, o que nós temos que saber nesse ponto aí? Existe uma tabelinha que eu fiz aqui, até busquei na internet, que ela vai trazer alguns pontos importantes para que nós possamos identificar os direitos de primeira, segunda e terceira geração. Então acompanhe comigo aqui no material. Direitos de primeira geração. Eles estão relacionados, os direitos de primeira geração estão relacionados com a liberdade. O da segunda geração está relacionado com a igualdade e o da terceira geração com a fraternidade. Direitos negativos, liberdade. Então, na questão, ela vai falar sobre direitos negativos. Nós vamos ter os direitos negativos, aí depois passou para os direitos positivos. Então, nós temos direitos negativos, depois passou para os direitos positivos. Direitos negativos são de primeira geração. São direitos civis e políticos, liberdades políticas de expressão religiosa, comercial. Eles são relacionados com os direitos individuais e tratava-se de um Estado liberal. Já de segunda geração, nós temos a igualdade, direitos e prestações. Para você lembrar quais são os direitos de segunda geração, o macete é a palavra em inglês second. Second, né? Também não sei pronunciar muito bem essa palavra. Nós temos aqui que são os direitos sociais, nós temos os direitos econômicos e nós temos os direitos culturais. Daqui nós extraímos os direitos de segunda geração. E a terceira geração é o direito de desenvolvimento ao meio ambiente sadio, direito à paz. Estão ligados aos direitos de toda a humanidade. Então você percebe, primeira geração, direitos individuais, segunda geração, direitos de uma coletividade, terceira geração, direitos de toda a humanidade. E nós temos também os direitos de quarta geração, ligados à democracia, à questão genética, que é traçada por Paulo Bonavides. Mas o que nos importa aqui é estas primeira, segunda e terceira, que a gente vai conseguir identificar. De quarta geração também você já identificou. Vamos ver o que diz o enunciado. Então, de acordo, se a gente analisar aqui com calma, a gente vai verificar que nós tínhamos liberdades individuais e das liberdades individuais passou para o estado positivo, garantindo que uma vida digna para todos e para a proteção dos hipossuficientes. Esse texto descreve o ambiente em que o direito constitucional positivo estabeleceu os direitos individuais negativos de primeira dimensão? Não. Nós estamos aqui que passou do de primeira dimensão, primeira geração, para o de segunda geração. Então a resposta correta é consagrou os direitos sociais prestacionais de segunda dimensão. Quando nós temos aqui uma vida digna, buscando o quê? Os direitos sociais. Então não é a letra C, que fala dos direitos transindividuais de solidariedade, e nem os direitos humanos metaconstitucionais de quarta dimensão. Resposta correta, letra B. E para fortalecer bem o aprendizado, então eu traço aqui o artigo 6º, nós sabemos que segunda geração está ligada à igualdade. Lembre-se, segundo em inglês, sociais, econômicos e culturais, são os direitos positivos, em que nós temos educação, moradia, alimentação, transporte, olha aqui, ó, transporte, lazer, nós temos educação aqui, a saúde, nós temos a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade
e à infância e a assistência aos desamparados na forma da Constituição. Os direitos de primeira geração, como eu diz o problema, eles são direitos negativos. Aqui na segunda geração nós temos direitos positivos. Resposta do Estado liberal ao Estado absolutista, que é no de primeira geração. Nós temos direitos civis e políticos, nós temos liberdade e dever de abstenção. Exemplo, é o direito de propriedade, a locomoção, a associação e a reunião. Esses são os direitos de primeira geração. Então, quando falamos em educação, moradia, alimentação, transporte, são ligados aos direitos sociais, econômicos e culturais de segunda geração. Os direitos de terceira geração, nós temos a solidariedade, a fraternidade, a titularidade coletiva, o caráter transindividual. Só os direitos difusos e coletivos. Exemplo, direito do consumidor, direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado e o direito ao desenvolvimento. Por outro lado, nós temos que o Norberto Bobbio considera como de quarta geração também os direitos relacionados à engenharia genética, que faltou um E com acento. Então, observe, de primeira geração são os negativos, o segunda geração são os positivos, em que no negativo aqui nós temos um caráter individual, aqui nós temos um caráter coletivo. De terceira dimensão é uma preocupação com todos, né? Tratando de direitos difusos e coletivos, em que fala do direito ao consumidor, do meio ambiente, e os direitos de quarta geração, em que fala da democracia, da informação, do pluralismo jurídico, avanços de engenharia genética aqui para Norberto Bobbio. Então relembre essa tabela: liberdade, igualdade, fraternidade, direitos negativos de primeira geração, aqui nós podemos chamar de direitos positivos, direitos a prestações. Então não se esqueça do SECOND. Beleza? Essa aula, então, nós falamos de direitos de primeira, segunda, terceira e quarta geração. É bom você fazer uma anotação e rever esta questão. Até a próxima aula. Um grande abraço.